Já imaginou como seria se você não se esquecesse de nada? Nenhum compromisso e também lembranças, coisas que te aconteceram que você gostaria de lembrar nos mínimos detalhes, mas não consegue? Por exemplo, saber o que você ganhou no seu aniversário de 5 anos. Como foi? O que aconteceu durante o dia? Os presentes que você ganhou? Quais eram nos mínimos detalhes? Como era a embalagem do presente? Quem te deu? O que essa pessoa disse para você? O que essa pessoa estava vestindo? O que você estava vestindo? E até qual era o dia da semana? Pois é, parece um pouco inacreditável, mas a nossa protagonista de Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer se lembra de todas essas coisas. Oi, meus amores! Eu sou a Andy e no vídeo de hoje tem resenha de Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer, que é um livro muito queridinho. Já adianto para vocês que foi uma leitura super gostosa, mas antes de começar, não esquece, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Em Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer, nós conhecemos a Joanne Lennon, e a Joanne tem 11 anos e possui uma condição tanto quanto incomum. Ela tem uma memória fantástica, ela se lembra de praticamente tudo, nos mínimos detalhes, até horários às vezes, e inclusive coisas que aconteceram quando ela era ainda muito criança. E talvez por se lembrar de todas as coisas, inclusive dos compromissos, ela fica muito chateada quando as pessoas se esquecem dela, se esquecem de coisas que ela precisava fazer com essa pessoa, e ela morre de medo de ser esquecida até pela própria família. Ela quer ser lembrada, ela quer deixar uma marca como John Lennon, que é ídolo tanto da Joanne quanto do pai dela. O pai dela é músico, ele tem um estúdio de gravação e esse provavelmente é o lugar favorito da Joanne, talvez também por amar música. E é o pai dela que dá a ideia dela entrar em um concurso musical e compor uma música, e como ele tem um estúdio, ele vai ajudar ela. Só que os planos mudam, porque ele vai ter que fechar esse estúdio, o que para Joanne é inacreditável. Ela não acredita que o pai vai se desfazer de algo tão incrível na vida deles, mas eles estão com dificuldades. A mãe dela cansou de bancar esse estúdio e ele vai ter que encontrar um serviço em horário integral. Para Joanne é o fim do mundo, mas ela vai ter que aprender a lidar com isso. E do outro lado a gente tem o Gavin, que ao contrário da Joanne, não quer se lembrar, porque ele perdeu há pouco tempo o companheiro de vida dele. Ele está deprimido, ele está muito chateado, e para todo lugar que ele olha, ele tem lembranças dessa vida, desse amor. E cansado de ver essas lembranças, principalmente porque ele não consegue mais lembrar com a nitidez que ele esperava, ele não consegue lembrar dos traços do rosto, ele acaba pegando grande parte dessas lembranças e fazendo uma fogueira no quintal, mas ele acaba quase colocando fogo na própria casa. E o Gavin é um ator famoso, então ele aparece nos jornais e a mãe e o pai da Joanne acabam vendo e eles são amigos do Gavin. O Gavin era vocalista da banda que o pai da Joanne tinha, então eles convidam o Gavin para passar um tempo na casa deles, o que seria ótimo para o Gavin sair daquela casa, daquelas lembranças e estar num lugar onde ele não tenha esse sufoco do luto, sabe? Essa pressão no peito, esse desespero de lembrar, de ver coisas, de passar por lugares em que eles estiveram juntos. Ao chegar na casa dos pais da Joanne, o Gavin se impressiona com essa capacidade dela e ele descobre que ela tem lembranças muito nítidas do Sidney, que é o companheiro dele. Então ele fica deslumbrado com esse, digamos, poder da Joanne. E a Joanne precisa de ajuda com a música, porque como o pai dela agora está trabalhando e não tem tempo para ajudá-la, ela pede para o Gavin ajuda com a música para compor e até pede para que ele seja a pessoa que vai cantar a música deles.
E o Gavin acaba aceitando, e em troca a Joanne, ela vai contar sobre todos os momentos em que ela se encontrou com o Sidney nos mínimos detalhes, inclusive fazendo um desenho também do Sidney, porque ela se lembra de absolutamente tudo, inclusive as roupas que ele usava, os jeitos, o modo como ele falava, e ela vai contar tudo em detalhes pro Gavin. E apesar do Gavin no início não ter vontade de se lembrar, porque é muito doloroso, ele acaba vendo que com o tempo é necessário que ele pense e imagine isso, e além disso, ele ainda vai descobrir que o Sidney guardava uma espécie de segredo dele, e ele vai ficar obcecado por isso, porque como a Joanna, ela não esquece de nada, o Gavin pergunta sobre momentos em que ele esteve lá, mas ela diz que não, ele não esteve, então por isso o Sidney mentiu pra ele que ia até lá e acabou não indo. E ele fica com isso na cabeça e ele vai tentar descobrir o que aconteceu. Bom, depois de dizer pra vocês basicamente o que é essa história e como as coisas se desenrolam, eu só preciso dizer pra vocês que esse livro aqui é muito, mas muito gostoso de ler. Eu li muito rápido. A Joanne, ela é uma personagem encantadora e tem muitos defeitos. Ela chega a ser chata com essa história das lembranças, com o fato dela querer que as pessoas se lembrem de tudo nos mínimos detalhes, assim como ela. Mas ela é uma personagem que cativa, assim como o Gavin. O Gavin também é um personagem que, apesar de perdido, de inconformado e deprimido, ele é um personagem com que a gente tem uma empatia muito grande, sabe? A gente quer acolher ele. Ele é um personagem que ele tem um contato com a Joanne muito diferente. Ele trata a Joanne como um adulto e ele acolhe a Joanne e eles têm um relacionamento que vai se desenvolvendo e que é muito gostoso, sério. É um relacionamento que faz a gente ficar com um quentinho no coração ao ver como eles se conectam e passam a ter uma intimidade que é sensacional. A escrita do Val Emmett é deliciosa e muito leve, gente, sério. Ele trata o luto de uma forma bem leve, ele não é um livro que aprofunda nesse assunto, mas é muito gostoso e a gente vai acompanhando esse personagem que tá perdido e é muito parecido com a forma como a maioria das pessoas encaram o luto, sabe? Aquela dor profunda, aquela questão de querer se lembrar e ao mesmo tempo não querer, porque é muito doloroso. Fora que tem essa questão das memórias, né? O quanto as memórias são importantes para nós, o que vale a pena lembrar. E tem a Joanne que chega um certo momento que ela fala, chega, eu não quero lembrar das coisas, eu não quero isso. E é muito interessante a gente acompanhar as reflexões que o autor coloca de forma muito sutil, às vezes quase imperceptível, sabe? Mas que deixa a gente com aquela coisinha na cabeça e pensando por bastante tempo. Até depois que eu terminei a leitura, eu fiquei pensando em algumas coisas que passaram por aqui. Às vezes, quando eu li, eu não entendi com tanta profundidade, mas depois eu fui pensando e analisando e refletindo. Além disso, tem a questão de deixar a sua marca, né? De ser marcante na vida das pessoas. E é engraçado porque a Joanne, a todo momento, ela fica com medo de ser esquecida pela própria família. E a gente percebe ao longo do tempo que não é bem assim. E é muito legal, e assim, sério. Os pais da Joanne também são muito interessantes, mas eu acho que ela e o Gavin realmente são o ponto principal e são os personagens realmente cativantes desse livro. Mas tem todo um contexto, também tem a questão da Joanne não se conformar com o fato do pai ter que abrir mão do estúdio. Ela vê que as coisas que ela pensava realmente não são bem assim. Ela pensa que certas coisas precisam ser importantes, mas talvez não sejam, e isso é muito legal. É muito bom a gente ver a questão da prioridade. E tem música, tem muita música nesse livro. Ainda tem alguns desenhos da própria Joanne que eu acho muito legal. Durante a leitura aparecem esses desenhos dela mostrando como é, por exemplo, o estúdio, como é as mãos, por exemplo, do Gavin, entendeu? É muito legal, sério, gente. Vocês precisam ler esse livro, tanto porque ele tem uma certa delicadeza, ele é muito gostoso de ler, ele é muito levinho, é muito divertido também, porque a Joanne, querendo ou não, é uma personagem muito divertida. Apesar da gente saber
que essa questão das lembranças pode ser dolorosa pra ela, porque, gente, ela se lembra com muitos detalhes de tudo. E a gente sabe que a gente é falha, a gente esquece coisas do dia a dia. Então, tem essa questão do luto, que é uma questão mais pesada, mas também tem bastante coisas alegres nesse livro, então eu super indico pra vocês. É um livro muito gostoso e o que eu queria que muito mais pessoas estivessem falando sobre, porque eu achei simplesmente muito, mas muito interessante. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e deem uma chance aos prós e os contras de Nunca Esquecer. Sério, vocês vão se divertir, vocês vão se emocionar, vocês vão dar gargalhadas e vai ser muito legal. Vai ter reflexões também, então super vale a pena dar uma chance para essa história aqui. No mais, não esqueçam de deixar o seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo.